Ó, uma curiosidade aqui do Seven. Há algum dia, horário ou lugar preferidos para a realização da arte de sideral? Não tem assim algum dia. Na verdade, eu tento aproveitar o máximo de tempo possível para poder pegar sideral. Hoje mesmo, antes da live, estava lá rabiscando e tal, e preocupado com o horário para não atrasar e tal. Mas assim, não tem assim, um dia específico para. Eu queria ter todos os dias livre, tranquilo, para poder acordar e, opa, vou só trabalhar com isso aqui, ler, organizar, desenhar. Eu fico muito feliz. Quando eu concluo um capítulo, termina, poxa, que coisa boa. Sabe aquela coisa que você olha e, poxa, estou satisfeito. E ir para o próximo, né? Mas não tem assim um dia específico, não. E não tem um horário que você fala assim, não, eu preciso desenhar mais à noite, porque é à noite que eu rendo mais, ou mais de manhã. Não tem rendimento, não. Seria mais a questão de oportunidade mesmo, né? E desenhar, como eu disse, desenho na mesa da cozinha, até ter um cantinho mesmo que você precisa ter que sempre organizar, que é outro problema que às vezes o pessoal não percebe, né? O ideal é você ter o seu local para trabalhar, tá lá tudo bonitinho, lápis, tal, terminou, vai dormir, vai fazer outra coisa. Aqui não, você tem que organizar, limpar, para estar pronto para servir o comer, né, as refeições. Aí vai desenhar, pega, traz a luminária, traz o lápis, aquela coisa toda. E assim é a jornada nossa de cada dia, né? Até acontecer alguma sorte na vida. Mas é isso aí. E outra coisa interessante aqui, né, que eu queria mostrar também, comentar, você tinha comentado sobre a criação dos personagens, assim, fazer mais ou menos como a criação de personagem do universo de One Piece, né? Isso. E a gente tem aqui um grupo de vilões que ele é bastante característico, né? Que eles aparecem nesse volume e eles são caracterizados porque eles têm nomes de vogais e eles falam as vogais dos nomes deles antes de cada frase. Então, assim como a gente tem em One Piece os personagens que falam, né? Sei lá, dá um exemplo aqui, como que era o. Tem um que fala mamamá no final das frases. Tem ele é da Vivi lá do Alabasta, eu esqueci o nome dela agora também. Então, mas tem essas coisas em One Piece e aqui a gente tem os irmãos A, E e O. Isso, a E O. Que seria mais essa ideia como é das pedras, né? Eles falam muito em vogais, né? Falam muito de sílabas, né? Simples e tal, então seria mais ou menos essa ideia, né? Do A, E, O, né? Então é um grupo de vilões aí que toda frase começa com a vogal que é o nome deles, né? Agora imagina a revisão desse texto. Pois é. Tá repetindo muito essa letra A. Tá repetindo muito essa letra A. Foi basicamente isso, mas eu tô conseguindo encontrar uns caminhos meio termo aqui para não. Mas, enfim, acho que é um conceito muito interessante porque você caracteriza esses personagens com uma característica única mesmo, né? Como é que foi? De onde surgiu essa ideia doida? Então, seria mais ou menos isso. Eu precisava de uns boss, né, uns chefões um pouco mais fortes do que os primeiros que aparecem, né? Para essa parte desse arco do Sapiens, ele serve para introduzir o Yuri no espaço e já mostrando para os leitores essa questão do poder, até onde vai o poder, ele aprender com o poder dele, a questão do lutar. Então, ele serve mais ou menos para ser essa escada para Yuri, né? A ideia essa ideia desses personagens assim vem muito disso, de One Piece, que o Eiichiro Oda e o Toriyama, eles criam um personagem de coisas que você nem imagina. Então, basicamente, o que eu fiz aí? Como era para a história, o pessoal falava muito unga, bunga, mais em vogais, eu peguei as vogais e cada um vai ser um personagem, né? E a forma da cabeça deles são as formas das vogais, né? Então, o A tá lá, eu faço o A para desenhar o Ag, o E do mesmo jeito, tá lá, até o nariz dele tem um formato assim do E, né? O Nossa, I, né? Não tinha reparado nisso. Isso. E tem esse outro detalhe do E também, né? Que aparece na história, né? Que também foi a ideia disso, por que né? Ele faz, como é que ele ia fazer a posição, né? A posição do nome dele. Aí, por isso que ele tem esse outro item a mais aí na história, né? Mas cada um tem essa letrinha das vogais, né? O A, I, O, U. Agora que você falou que eu reparei que os narizes são as vogais.
O nariz desse é o A, o nariz desse é o E. Opa. Me perdi aqui na imagem. Desse é o I, esse é o O, e esse o nariz dele é o U. Faz sentido, não tinha reparado nisso. O formato da cabeça também. A pose dele na capa do 14, do capítulo 14, ele tá fazendo U, ele faz Aqui tem coisas que a gente vai criando nos personagens, né? O background dos personagens, que muitas vezes não vai para a história, né? Você tá lá construindo os personagens, ele assim, o passado dele é isso, passou por isso, tem isso, essa cicatriz tem esse significado, mas muitas vezes isso não vai para a história, né? Porque a gente não consegue colocar por algum motivo, mas isso acaba dando um pouquinho enriquecido no personagem, né? Tá vendo? Através dessas lives que a gente descobre essas coisas, porque realmente, ó. Olha, o E, ele tá tentando fazer o E com a cabeça aí e com os braços, ó. Forma a letra E. E esse tá reto para fazer o I, esse tá com o braço aberto para fazer o A. Isso aí. Esse tá fazendo o U, inclusive o bico aqui, né? Isso aí. E esse aqui é o O, o redondo. Isso aí. Essas curiosidades que acho que poucas pessoas devem pegar, né? Isso. Mas é interessante quando a gente consegue pegar e a gente vê que realmente tem uma construção ali, né? Isso. Tem um pessoal que pega, cara, às vezes a gente coloca o Nelson assim, aí, essas linhas no braço, por que aquele não tem, o outro tem e tal, e vão percebendo isso aos poucos, isso é bem legal, sabe? Aí, às vezes, a gente não conta, porque o pessoal, porque você não conta, então, para o pessoal aproveitar. Porque a ideia é que o pessoal vá tentando perceber e tal, né? E se não conseguir perceber, talvez o problema seja da minha forma de contar a história. Por isso que é bom o feedback. Para a gente saber se realmente está acontecendo essa simbiose entre o leitor e a história, né? Pois é, igual a curiosidade do Talento FC, né? Que eu comentei. Que o Talento FC é uma junção das sílabas dos nomes dos protagonistas e nunca ninguém descobriu, até que a gente cansou de tentar fazer as pessoas descobrirem e a gente fez um capítulo extra revelando isso. É porque ficou perfeito, né? Não só o início de cada sílaba acabou formando uma palavra. Então, talento, o pessoal às vezes nem ficou tão perfeita essa junção, né? Que realmente tá lá. Inclusive, me dá até uma ideia de uma criação do personagem nessa criação de nome que você fez aí também, com talento. Muito bem.